A paz de Cristo e o amor do nosso Senhor e os frutos do Espírito Santo sobre nós. Vamos para a virtude número 18. Vamos ler 1 Samuel 13 e 14. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem destinado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. O Senhor já tinha destinado, determinado e designado a virtude de um homem ser segundo o seu coração. O plano, o projeto, o sonho do Senhor para a vida de Davi. Davi, antes do seu nascimento, pois o Senhor o predestinou, designou, o escolheu como eleito para ser um homem segundo o seu coração, segundo o seu propósito e vontade. E já estava o forjando em meio ao anonimato para liderar, ser chefe de um povo. Davi foi predestinado por Deus para a realização de grandes coisas firmes que nem ele mesmo sabia, mas estava sendo moldado e transformado para ser esse instrumento de Deus, com o propósito de Deus. Deus falou dessa virtude para Samuel: escolha um homem segundo o meu coração, alguém obediente, fiel a fazer a vontade e o propósito de Deus. Davi era humilde, sincero e tinha um coração voltado ao Senhor. Até mesmo em seus erros, aos seus fracassos, soube se arrepender com sinceridade, confessando. Este foi o homem que Deus escolheu e deu a virtude de ser segundo o seu coração. Somos escolhidos, eleitos, designados por Deus para os seus propósitos, para os planos, para os sonhos, para os projetos de Deus, para todo um povo. E para isso temos que passar por processos, para sermos lapidados, moldados e transformados através da palavra, para sermos inseridos, introduzidos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas permite o sofrimento. Deus permite o choro, a dor, mas com o propósito dele. Pois em meio ao sofrimento é que Deus trabalha a nossa fé e a nossa confiança cresça nele. O sofrimento, a dor, o choro é usado por Deus como uma ferramenta de trabalho para reparar as imperfeições, para lapidar, para moldar e transformar. Deus trabalha para nos amadurecer. O sofrimento, a dor e o choro, as aflições, não mata quando Deus está presente. A dor nos traz vida nova com Cristo, transformação do nosso ser para ser semelhante a Ele em corpo e mente. Ter a mente de Cristo, andar e viver no Espírito do Senhor e fazer parte daquilo que fomos designados, determinados, para aquilo que fomos eleitos, para sermos segundo Deus nos escolheu, para fazermos, para obedecermos e cumprir os seus propósitos, os seus sonhos, os seus planos e tudo o que vier para sermos como Ele. O sofrimento, as aflições, as dores, o choro, as tribulações, as perseguições, ouvimos todas as coisas, cooperam para aquele que amam a Deus. Então não reclame, não murmure. Você está vivendo este processo, só continue, pois chegará um momento que Deus irá dizer que Ele te escolheu, Ele te predestinou, como José, como Davi, como Noé, a obedecer e cumprir o seu chamado
e fazer o querer e a vontade de Deus em sua vida, deixando ser regido o Espírito de Deus, conduzido, orientado, e não deixando o que acontece no seu exterior, em sua volta, interferir com a vontade, os sonhos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Nós não devemos deixar que o exterior, tudo à nossa volta, interfira, impeça de viver a vontade e os sonhos de Deus para com as nossas vidas. E vivermos com o fruto do Espírito. Dar o amor de Deus, mesmo que não nos ame. Dar a paz, mesmo que não nos querem dar a paz. Ter alegria no Senhor, mesmo quando nos fazem chorar. Ser bondoso, mesmo não nos fazendo o bem. Ser longânimo, mesmo não querendo ajudar. E continuarmos benigno, mesmo quando não estão fazendo o que é certo. Assim somos dominados por Deus. Somos o instrumento dele para levar mansidão, ser diferente, termos o domínio próprio sobre as emoções, pois não vivemos mais nós, mas Cristo que habitará em nós. Vivemos e andamos pelo Espírito de Deus. 1 Samuel 16:7. Não atentas para a sua aparência, nem a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A afirmação do versículo anterior, de 1 Samuel 13:14, que já tinha predestinado um homem segundo o seu coração, e neste versículo Deus reafirma que ele olha para o coração e não vê como os homens veem. Samuel ali nos relata que viu a aparência, a altura de Eliabe, que era um homem de guerra, alto e com aparência, mas não era o escolhido de Deus. Aos olhos de Samuel seria, mas ali Deus rejeitou a todos que se apresentavam ao profeta. Todos os prováveis estavam ali, os homens de luta, com estatura, mas Deus trabalha com os improváveis, aquele que não tem possibilidade, que seja impossível de ser e de poder executar algo. Os que não são capacitados, não têm aparência de ser, de fazer algo. Todo impossível é o milagre de Deus. Conhecemos muitos impossíveis, improváveis. Não sabem falar, não têm coragem, são fracos, são imperfeitos. E é esses que Deus usa, capacita, traz força, faz ser aperfeiçoado por Ele, através do poder de Deus. Usa para os seus propósitos. Esses são os eleitos, os escolhidos, são aquele que o Pai escolheu em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, diante dEle em amor, como está escrito em Efésios 1:4. Somos escolhidos, eleitos, selecionados pelo nosso Pai a fazer a sua obra, a estar nos seus propósitos, para fazer a sua vontade, e a escolha dEle foi feita antes da fundação do mundo, e a sua palavra é uma só, não muda. Se Deus te escolheu, nada impedirá o agir de Deus e os seus propósitos em sua vida. Deus não muda e segue com os seus propósitos, os seus planos. Nós temos que continuar e persistir na mudança e mudarmos nossa mente, nossos pensamentos e pensar com a mente de Cristo, na certeza de que a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus em Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se o Senhor te chamou, te escolheu, te pôs como eleito, a palavra de Deus não vai passar, pois o Senhor é fiel e continua a boa obra em sua vida. E tem o tempo e a hora certa. Ele continua trabalhando para ser cumprido em sua vida tudo o que Ele prometeu. Todos os sonhos, projetos e propósitos de Deus para a sua vida são maiores e melhores, são bom, perfeito e agradável para a sua vida. Quem prometeu irá cumprir, pois sua palavra jamais
passará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? E Deus assim confirmou quem era o homem segundo o seu coração. Era aquele que não tinha aparência, era aquele improvável, o menor, o que ninguém via, mas o próprio Deus o havia escolhido, o eleito, para os seus propósitos desde antes a fundação do mundo. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou, tomou posse, dominou a Davi. Davi foi ungido por Samuel no meio de seus irmãos. No livro de Samuel, ele fala do que sabia. Ali não é descrito a perseguição de seus irmãos contra a vida de Davi. Mas Davi era humilhado, era perseguido e não tinha valor ali no meio dos seus irmãos, pois ele não era como seus irmãos. Ali ninguém dava importância de estar com ele ou se reunir com ele. Ele só servia para ser servo e servir. Por isso que foi escolhido para ser quem Deus queria que ele fosse. E podemos saber da perseguição de seus irmãos através de Davi, pois ele próprio falou em Salmos 23, onde Davi pede que o Senhor seja o seu pastor, que o guie por amor, e se vier algo para lhe trazer a morte, ele não iria temer a nada que sobreviesse em sua vida, porque o Senhor estaria com ele e ele não temeria e seria consolado pelo seu pastor. Davi continuava: Senhor, prepare uma mesa na presença daqueles que me perseguem. No caso ali, seus irmãos, porque a mesa estava posta e preparada lá na casa, mas eles só puderam comer quando o escolhido chegasse. Então vamos ler. Davi continua: Senhor, prepara uma mesa na presença daqueles que me perseguem, e na presença deles unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Assim será feita, Senhor, através da sua bondade e da sua misericórdia sobre a minha vida, em todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E assim, através dos salmos, podemos entender cada caminhada de Davi, os seus sentimentos, as tristezas, os seus medos e seus ensinamentos. Ali Davi ora dia e noite e confia na palavra do Senhor, na promessa do Senhor com a vida dele, no propósito e sonhos do Senhor para a vida dele. E assim podemos ouvir do próprio Davi falando do que vivia em seu lar. Sabemos que Davi era jovem e não era designado para a guerra, e Deus estava moldando e o preparando como sendo o pastor das ovelhas, os protegendo. Deus estava guiando, estava alimentando, para que quando fosse inserido nos planos do Senhor, nos projetos do Senhor, Davi teria a capacidade de ser aquele escolhido, aquele que Deus havia escolhido, eleito nos seus propósitos. Sabemos que Deus escolheu e capacitou. Ele não vê a aparência, ele não vê a idade, ele não vê a inteligência. Ele conhece o interior, pois Deus que nos formou e nos torna escolhido desde a fundação do mundo, e mesmo
novo sem saber tática do exército, mas tinha o conhecimento do Espírito do Senhor que habitava, que se apoderou, que o dominou e teve posse da sua vida para mover-se segundo a vontade e o querer de Deus sobre sua vida. Ter o Espírito de Deus é ter obediência, é fazer tudo conforme o Senhor ordenou, fazer a vontade e o querer do Senhor para fazer toda a obra, todo o propósito de Deus, assim sendo dominado para poder ser usado, ter a mente de Cristo, sendo regido por Ele. Assim o Espírito Santo, que regeu na vida de Davi, quer reger também em sua vida. Ele quer formar um novo caráter para usá-lo segundo o coração dele, segundo o amor dele em prol a vidas. Davi foi escolhido por Deus para liderar, conduzir, administrar, apacentar o povo. Foi levantado para que vejam que Deus é quem escolhe, que Deus é quem capacita, Deus é Deus, e assim exaltando o nome dele através da vida de Davi. Assim Deus quer fazer conosco. Muitos nos acham improváveis, não dão valor ao que somos em Deus, ao que vivemos em Deus, pois Ele é quem rege a nossa história, pois Ele nos formou para sermos o propósito dele na terra, e nada poderá impedir o agir de Deus sobre nós. Continue, persevere, permaneça na obediência, que é o caminho certo. Pode vir o que vier, perseguições, aflições, batalhas, Deus está conosco, como teve com Davi. Davi seguiu confiando no Senhor, onde pisasse, levava a promessa, o propósito do Senhor, que nada o iria impedir de continuar, nem o levante dos seus irmãos, nem a sua idade, pois Deus que o havia escolhido estava o capacitando para cumprir todos os propósitos de Deus na sua vida em prol a um povo. 1 Samuel 17:28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. O caráter de Davi já tinha sido moldado por Deus, e a virtude de Deus sobre a vida de Davi era que ele era segundo o seu coração. Ali, olha os olhos de Eliabe para com seu irmão. Se seus olhos foram maus, todo o seu corpo será cheio de treva. E o olhar de Eliabe era de ira, sentimento de ódio, de rancor. Assim se levantam contra nós, tentando impedir o agir de Deus. O que fazes aqui, Davi? O seu lugar não é aqui, Davi. Volte para o deserto. Aqui você não tem serventia. Veio só atrapalhar. Não tem capacidade. Volte para o deserto, que é o teu lugar. E ainda diz aos outros ao redor: eu te conheço, sei a sua presunção. Eliabe presumiu, julgando, tirando a sua própria conclusão, baseada no que ele sentia e na aparência do que ele achava sobre o seu irmão. Somos perseguidos pelo achismo de outros, de quem nos conhece, sabe sobre nossas vidas e nos julgam pelo que somos, e ainda saem afirmando ao redor, tirando as suas próprias conclusões. Acham e não vê capacidade em nós de sairmos a uma peleja, de estarmos em constante obra, e apontam que estamos fazendo maldade. Não vê o trabalhar de Deus em nossas vidas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face,
nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Jeremias 16:17. 1 Samuel 17, do 34 a 47. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei a ovelha da sua boca. Levantando contra mim, o feri e o matei. Davi estava no deserto. No Salmo 23:1, Davi fala o que o bom pastor faz. O pastor leva as ovelhas para o pasto e se dedica a cuidar, alimentar e a guardar. E nós sabemos quem é este pastor. É Jesus, que deu a sua vida por nós, que somos suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Através deste versículo, que Ele é o nosso pastor e que a todo tempo Ele cuida de nós, Ele nos guia, nos conduz, nos orienta, nos ajuda a estar mansamente seguindo nessas águas tranquilas. A água que nos dá de beber, que não nos deixa ter sede, ao alimento da palavra de Deus para nos instruir a segui-lo, pois tem o melhor caminho. Sendo assim, nada nos irá faltar. Assim Davi se expressou neste salmo, pois ele sabia do cuidado de Deus para com a sua vida. Ninguém viu o que passou no deserto que estava, o que fez para estar de pé, para sobreviver em meio às angústias, tribulações, todos os processos que viveu e aprendeu no deserto, mas sobreviveu, pois o Senhor estava guiando e ensinando para que fosse inserido nos planos de Deus. Ninguém viu este processo, só Davi sabia o que viveu no deserto, junto das ovelhas. Davi ali se sentiu preparado e se dispôs a pelejar contra o gigante que estava afrontando seu Deus, e foi impedido, pois era moço, não tinha idade de estar em batalha. E assim Davi contou o que viveu no deserto e disse: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Já que não poderia ser contra no que Davi queria fazer, pois ele se dispôs a fazer, a lutar contra aquele gigante. Deus estava com ele. Saul tentou dar vestes dele para Davi, mas nós sabemos que Deus é quem dá as vestes, é Deus quem dá as armaduras. Puseram em Davi o capacete, a couraça, a espada, todas pertencentes a Saul, mas Davi não conseguiu andar com aquela armadura, com aquela salvação que era pregada, com a justiça que era empregada e a palavra que era ensinada. E Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porém nunca o havia experimentado. E tirou tudo aquilo que sobre si eles queriam colocar nele. E Davi continuou com a armadura que Deus propôs para ele. E Davi retirou toda aquela armadura que não era a armadura que Deus deu a ele. E ele continuou com a armadura que Deus o deu. Aquela armadura simples, como a armadura que usava um pastor. Tomou o seu cajado na mão, escolheu as 5 pedras no alforje de pastor e com sua funda foi para pelejar e foi desprezado pelas armas que usava. Davi assim falou: tu vens a mim com espada e com lança, escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi estava usando a armadura de Deus para fazer
para Deus, lutando com o nome do Senhor dos Exércitos. Deus capacita, Deus dá a arma para batalhar. E a arma para batalhar é uma arma diferenciada. Para cada escolhido seu, tem dons e estratégias diferenciadas. Muitos olham querendo as vestes do outro, ou querendo que vistam as vestes do outros. Mas somos diferenciados por Deus, que sabe a forma boa, perfeita e agradável, que é a sua vontade, o seu querer, a nos dar a armadura para batalharmos em obediência, com que Ele nos dá e nos capacita para usarmos em prol a muitos, a um povo, lutando contra gigantes, contra tempestades, contra aflições. Recebemos de graça e usaremos de graça para seguir lutando contra o inimigo. E assim, com simplicidade, sem condições de lutar, contra espada, lança e escudo, Davi confiou somente no Senhor e na promessa sobre a sua vida. E movido pelo Espírito de Deus que recebeu, seguiu em paz com aquilo que Deus lhe deu, as suas armas. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Temos que viver crendo nas promessas, nos propósitos de Deus para fazer a sua obra. Estar nos propósitos que foi firmado por Ele antes do firmamento da terra. Temos que viver crendo nas promessas e nos propósitos de Deus para estarmos inseridos na sua obra, que é boa, perfeita e agradável aos seus olhos, pois o Senhor é que vê, escolhe o homem segundo o seu coração, aquele que é obediente e fiel a fazer a vontade e o propósito de Deus em prol da vida. E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Fique na paz e no amor do nosso Senhor. Amém.